Imagina a confusão que não vai ter se o Trump embargar que esses produtos venham ao Brasil. Tudo isso, vale lembrar, porque estão ensaboando aí com relação à anistia. Se aprovar a anistia, muito provavelmente vai vir mais tempestade, mais problemas que vão sendo criados por conta desse conluio entre o Lula, o Moraes, o STF, a perseguição, e tudo isso porque querem barrar de aprovar a anistia. Excelentíssima, ultra inteligente Janja pedir suporte da China para censurar os conservadores no TikTok. Vocês sabem disso, né? Que não é só também no governo Lula. Existe ministro do STF que fala que é notório que todos admiram o governo chinês. É inacreditável. Mas isso tudo está tendo consequência. Os Estados Unidos está simplesmente comprando 10% da Intel. Intel é uma empresa de tecnologia norte-americana, andou muito mal das pernas, mas o governo Trump entendeu que é estratégica, colocou ali, se for somado ali com as isenções e etc., um pouco mais de 11 bilhões de dólares na Intel. E a Intel produz o quê? Produz chips, semicondutores. Vocês lembram durante a pandemia o problema que não foi? Porque os semicondutores, principalmente, vêm de Taiwan, vem alguma coisa da Singapura também, mas principalmente Taiwan. E durante a pandemia, com os problemas de logística, os chips tinham dificuldades até para alimentar. Estava ocorrendo uma falta de abastecimento de chips para a empresa automobilística norte-americana, porque, acredite, no seu carro também vai chip. E, inclusive, isso foi matéria do Mike Pence semana passada, falando que o governo Biden garantiu acesso prioritário a esses chips, né, para as urnas eletrônicas brasileiras. Olha só, né? Que conduta de bom coração do pessoal lá do Biden. Garantiu chips preferenciais para o envio ao Brasil para abastecer as urnas eletrônicas brasileiras. Olha, caramba. Os caras são realmente preocupados com a nossa democracia. Pois bem, e aí eu fiz uma rápida pesquisa aqui no ChatGPT e comecei a perguntar aqui aonde é que vai chip. Em quais produtos a gente utiliza chip? Eu perguntei lá pro ChatGPT, né? Quais produtos hoje tem dentre seus componentes semicondutores? Digo, carros, eletrodomésticos, materiais industriais, maquinários agrícolas, quais? Aí, manda aqui, excelente pergunta. Semicondutores hoje são praticamente a espinha dorsal da economia moderna e estão presentes em muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Vou detalhar por setor. Automotivo. Carro de passeio, caminhão. Você tem carro, você tem caminhão, tá? Leva chip. Se não tiver chip, você não tem como produzi-los. O airbag do seu carro também vai chip. Freio ABS, controle de estabilidade, sensor de proximidade, câmeras, sistema de entretenimento, carros elétricos e híbridos. Opa, você tem um BYD aí no Brasil? O teu carro também leva chip. Baterias, etc. Mas não para por aí não. Carregadores. Você tem bateria em casa aí de celular, você tem carregador de celular, carregador, isso tudo leva chip, tá? Eletrodomésticos, eletrônicos, leva chip? O que leva? Tem o celular? Leva chip. Você tem computador? Tem chip, tablet, geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, forno, aparelho de ar-condicionado. Você já imaginou? Você aí, amigão do Rio de Janeiro, vai chegar o verão, não tem chip, não tem aparelho de ar-condicionado? Aspiradores inteligentes, robôs domésticos, na indústria, máquinas CNC, nem sei, robôs industriais, linhas de produção automatizada, fontes de energia, geradores, sistemas de energia renovável, mas o que ali? Agricultura, tratores, colheitadeiras modernos, drones agrícolas, aeroespacial e defesa. Alô, Forças Armadas, aviões comerciais, satélites, você usa GPS, Waze, Google Maps, defesa, radares, sistemas de guiagem. Ou seja, meus caros, praticamente hoje, na nossa vida, tudo leva chip. Os Estados Unidos está basicamente aqui falando que pode ocorrer um embargo caso o Brasil vá por esse caminho de regulamentação de Big Tech, imposto digital, ataque às companhias de rede social. Vocês estão entendendo o tamanho do problema que a gente está se metendo? E não vai adiantar culpar Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Vai ter que ser muito criativo para conseguir falar que isso aqui é culpa de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Olha a responsabilidade que vocês, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, têm nas mãos. Isso aqui não depende tanto de Lula, não. Que ele vai mandar o projeto aqui para o Congresso. O STF já atropelou, já chutou o balde. Era para salvar o Xandão, né? Estava muito patente a ilegalidade, o crime que ele cometeu, o abuso de 2022, bloqueando perfis nas redes sociais, indo contra o Marco Civil da Internet. Aí vocês mudaram o Marco Civil da Internet aí, legislaram, atropelaram o Congresso. E vocês estão achando que vai ficar tudo isso assim. Quem me segue em rede social sabe que eu falo há muito tempo sobre a conduta e a visão que o Trump teria nessa guerra toda. É a guerra que eu digo quando eu falo expulsar o X, travar Telegram, travar o WhatsApp, congelar contas da Starlink. E mais uma vez o recado do J.D. Vance lá em Berlim, começo desse ano. Ou, J.D. Vance falou, ou nós compartilhamos dos mesmos valores de liberdade, ou eu vou estar do seu lado por quê? O que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi o mundo livre indo contra a tirania nazista, fascinazista, né?
Depois veio a tirania comunista, mas é outra história. Então, nós temos que ter responsabilidade. Quando a gente fala que o Brasil está próximo da Venezuela, que está cooperando com o Hamas, com o Irã, etc., isso não é algo da boca para fora, isso tem consequência, meu Deus do céu. Tá difícil de entender. Então você, aí, do setor automotivo, você da CNI, você do agro, do setor de pesca, de aço, de madeira, da Embraer Defesa, não gaste o seu tempo contratando lobista, por melhor que ele seja, e esse trabalho é um trabalho regular aqui nos Estados Unidos, para tentar fazer convencimento junto à administração Trump. Isso não ocorrerá, porque o próprio presidente, que manda nos caras, nos seus subordinados, que isso daí é o melhor que vocês vão ter acesso, o próprio presidente está falando que ele vai colocar tarifas, que ele vai colocar embargos. E ele comprou 10% da Intel agora. Eu tenho dito para as pessoas mais próximas, a gente tem que acompanhar de perto a pegada econômica do governo Trump. A gente tem que ver de perto o que o J.D. Vance tem falado sobre pós-liberalismo. Porque a questão aqui é a definição do que é estratégico. Porque a gente não pode ser também anarcocapitalista e falar que vai privatizar tudo. Existe um Estado mínimo, existe um porquê das coisas existirem. É claro que a Hemobras tem que ser privatizada. Mas há um debate a ser feito. Porque senão, se você for vender tudo, e aí? E se a China comprar tudo? Você vai comer na mão da estatal chinesa, do governo chinês? Ou se o George Soros, que tem uma visão onde o mundo tem que ser sem fronteiras, onde as pessoas têm que aprender ideologia de gênero na escola, onde você tem que ter show de travesti para as suas crianças, onde todo filme tem que ter uma conduta diferente daquela da família tradicional. O sistema democrático existe por um motivo. As pessoas se agrupam e vivem em sociedade em harmonia por um motivo. Elas prezam por aquela cultura, por aquela linguagem, compartilham os mesmos valores, ficam felizes com as mesmas causas. Isso faz elas interagirem, terem empatia entre si e formam um Estado nacional, com povo, território e soberania. Não é soberania para censurar quem é de direita. É soberania para defender o interesse da maioria da democracia. A democracia existe para garantir uma limitação do poder do Estado, para que ele não pote o policial federal dentro da sua casa. Existe uma esfera de inviolabilidade, para que ele não mande, sem qualquer motivo, senhorinhas para a cadeia sendo tratadas como terroristas. Para isso que existe a lei para ser seguida. A partir do momento que a democracia não garante mais um limite ao poder estatal e ela não garante mais as liberdades, já não pode se falar mais em democracia, você está numa ditadura. E não foi por acaso, eu acabei de descrever cenas do Brasil recente. Só que isso vai piorar, meu Deus do céu. Eduardo, mas nosso principal parceiro comercial é a China. O segundo maior parceiro comercial é os Estados Unidos. E os americanos têm mais de 250 bilhões de investimentos no Brasil. É o número 1. Se você somar o número 2, 3, 4 e 5, que é China, França, não sei se Holanda está ali no meio, etc. Se você somar todos esses outros investidores, não dá os Estados Unidos.